Ainda não esfaqueei ninguém, mas mantenho o sonho vivo. E quando isso acontecer, será com uma ferramenta de qualidade como esta. Nos últimos anos, temos aumentado cada vez mais as compras online. E o fato é que o comércio online nos oferece muitas vantagens. É extremamente cômodo, pois nos permite economizar o deslocamento e filas. Podemos encontrar inúmeras promoções, ofertas e preços mais baratos do que nas lojas físicas. Temos flexibilidade nos pagamentos. E claro, todos os produtos do mundo estão à nossa disposição, a apenas um clique de distância. Em grande parte, falar sobre compras online é falar sobre a Amazon, uma plataforma que atende a todos os requisitos anteriores e que possui uma seção de avaliações, na qual os usuários comentam as impressões sobre as suas compras. Algo que é especialmente útil para nós, pois nos permite conhecer a opinião sincera de outras pessoas e sua experiência com os produtos. Uma seção onde podemos encontrar de tudo, desde um pai que avalia a bicicleta que acabou de dar de presente ao filho, a um serial killer que avalia os produtos que usa para cometer seus crimes macabros. Fort Lauderdale, Flórida, Estados Unidos. Todd Kohlhepp, nascido em 1971, não teve a melhor das infâncias. Com apenas 2 anos, teve que viver o divórcio dos pais, para mais tarde se mudar para outra cidade, quando sua mãe se casou novamente com outro homem. Para piorar, a relação de Todd com seu padrasto era terrível. Tudo o que Todd queria era levar uma vida normal, como os outros meninos. Queria morar com seu pai biológico, mas como seu pai não tinha a guarda, não pôde realizar seu desejo. Tudo isso fez com que Todd fosse uma criança muito problemática. Já no jardim da infância era agressivo com seus colegas, os agredia, os intimidava. Enquanto estava em casa, tinha tantos acessos de raiva que acabava destruindo seu quarto com marteladas. Também gostava de torturar animais, especialmente os cães, que atirava com uma pistola de ar comprimido, propriedade de seu padrasto. Com todos esses problemas comportamentais, sua mãe o levou a um psiquiatra. O resultado de sua avaliação foi impressionante. Aos 9 anos, Todd tinha um caráter explosivo e uma conduta claramente libertina. Quase não tinha sentimentos e só conseguia expressar uma única emoção: a raiva. Com este relatório devastador, Todd não teve escolha, a não ser internado por 3 meses em um hospital psiquiátrico. Após receber alta e depois de passar um tempo morando com seu pai biológico, Todd voltou para sua mãe. Mas, naquele ponto de sua vida, o menino já havia se tornado um indomável adolescente. Em 25 de novembro de 1986, Todd foi atrás de uma jovem. Depois de ameaçá-la com um revólver calibre 22 que havia roubado, a levou para casa, amarrou suas mãos e cobriu sua boca com fita adesiva. Assim que terminou de agredi-la, a acompanhou até sua casa e a proibiu de contar a qualquer pessoa o que havia acontecido. Mas a menina, diante do medo de ser novamente atacada por ele, confessou os fatos à polícia. Por isso, Todd foi preso e condenado a 15 anos de prisão. No julgamento, o juiz declarou que Todd, além de ser um rapaz muito inteligente, era muito perigoso do ponto de vista comportamental e emocional. E afirmou ainda que, mesmo com a intervenção profissional mais intensa e custosa possível, Todd não conseguiria se reabilitar, nem ser um indivíduo seguro para a sociedade. Claro, o juiz estava certo. Durante os anos em que Todd esteve encarcerado, se formou em ciência da computação, mas embora nunca tenha se metido em problemas, sempre manteve seu caráter violento. Finalmente, em 2001, foi libertado da prisão. Mudou-se para a Carolina do Sul, muito próximo de sua mãe, e conseguiu diversos empregos como designer gráfico. Mas sua vida mudaria para sempre quando, em 2006, obteve sua licença de corretor de imóveis e abriu seu próprio negócio imobiliário.
Todd gradualmente se tornou um homem de sucesso no ramo. Para seus colegas, Todd era um homem extrovertido e profissional, além de apaixonado por armas de fogo. Mas era cada vez mais conhecido por algo. Era por usar um linguajar mais do que inapropriado. Suas palavras eram realmente obscenas, principalmente com as garçonetes dos restaurantes que frequentava, a que incomodava de uma forma sinistra. Por isso, quando Todd chegava aos estabelecimentos, as atendentes tentavam evitá-lo. Mas ao contrário de sua vida social, Todd estava indo muito bem financeiramente. E tanto assim, que foi aí quando decidiu comprar diversas propriedades em todo o estado. Mas o que ninguém sabia era que uma delas seria o lugar de seus crimes. O primeiro crime de Todd ocorreu em 6 de novembro de 2003, quando entrou na loja de motocicletas Superbike Motorsports. Todd, que vinha devolver uma moto, se viu ridicularizado pelos responsáveis do comércio, rindo dele por não saber manusear a máquina. Todd, então, abriu fogo, matando o proprietário e vários funcionários. O resultado? O proprietário, o gerente, o mecânico e o contabilista morreram no local. Em relação ao massacre da Superbike, como o apelidou a imprensa local, as autoridades acreditavam que havia sido perpetrado por uma gangue violenta da região. Mas estavam muito enganados. Havia sido causado por Todd, e não seria o único, mas, como ele mesmo confessou, o primeiro de muitos. Em 22 de dezembro de 2015, Todd matou Johnny Cox e Megan McCraw Cox, a qual era garçonete em um dos restaurantes que Todd frequentava. E apenas 8 meses depois, Todd voltaria aos seus velhos hábitos. Em 31 de agosto de 2016, Kala Brown e seu namorado Charles Carver foram limpar a propriedade de um corretor de imóveis. E desde então, os dois desapareceram sem deixar vestígios. No entanto, durante as semanas seguintes, a conta de Charles no Facebook permaneceu ativa. Inclusive, chegou a fazer upload de várias publicações. Mas a polícia tinha isso claro. Alguém estava se passando por ele. Foi nessa época que um usuário chamado Eu começou a escrever estranhos comentários na Amazon sobre produtos que dizia utilizar em seus crimes. Entre eles, a avaliação de uma pá com cabo dobrável, na qual escreveu o seguinte: guarde no carro para quando tiver que esconder os corpos e deixe a pá grande em casa. Em outro comentário, desta vez de um cadeado, postou: cadeados sólidos, tenho 5 em um container. Não prenderá as vítimas, mas certamente irá atrasá-las até que estejam velhas demais para se importar. Ou a opinião sobre a navalha: ainda não esfaqueei ninguém, mas mantenho um sonho vivo, e quando isso acontecer, será com uma ferramenta de qualidade como esta. Claro, o culpado tanto pelo desaparecimento de Kala e Charles, quanto pelas críticas macabras, era ninguém menos que Todd Kohlhepp. Seriam os sinais dos telefones celulares de Kala e Charles que levariam os agentes até sua localização. Quando diversas viaturas apareceram na área, começaram a ouvir ruídos vindos de dentro de um enorme container. Rapidamente, quebraram os cadeados e abriram. Foi aí quando localizaram Kala. Desidratada, desorientada, acorrentada. Foi então que os policiais lhe perguntaram a identidade de seu sequestrador. Ao que a jovem respondeu: Todd Kohlhepp. Kala explicou aos investigadores que o corretor de imóveis havia estuprado diversas vezes e que havia crivado seu namorado de balas. Por tudo isso, Todd foi rapidamente localizado e imediatamente preso. Uma vez detido e antes de confessar, Todd pediu para ver sua mãe e, já na delegacia, admitiu ser o autor do massacre da Superbike. Confessou ter acabado com a vida de Joe e Megan, um casal que havia desaparecido em 2015, que havia sido enterrado em seu jardim. E também alegou ser o culpado de vários crimes perpetrados entre 1983 e 1986, e entre meados e o final de 2001. Durante as buscas nas propriedades de Todd, as autoridades apreenderam várias armas de fogo,
e uma grande quantidade de munições. Também encontraram os produtos usados em seus crimes, sobre os quais havia escrito comentários nas avaliações da Amazon. Em maio de 2017, Todd foi acusado de matar 7 pessoas e de posse de armas. Mas graças à sua confissão de culpa, o agente imobiliário se livrou da pena de morte. Mas o tribunal ainda o condenou a 7 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Na sentença, o juiz escreveu sobre Todd: "Desde criança, tem sido incansavelmente agressivo com os demais, destrutivo com propriedade." E concluiu: "Não mudou." Como dissemos no início, as compras online crescem cada vez mais e mais, em grande parte graças aos comentários que os demais usuários fazem sobre suas compras. Mas, se houve alguma crítica em especial, essa foi a de Todd Kohlhepp, um indivíduo que avaliava na Amazon os produtos que costumava usar para cometer seus impiedosos crimes.